Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, que nos acompanha aí através das redes sociais. Estamos de volta com a nossa programação aqui, conversando sobre saúde mental e resiliência, esse cuidado indispensável, necessário e essencial que temos que ter com a nossa própria vida para melhor gerenciar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir dentro de uma coerência emocional, de acordo com Aaron Antonovsky, formulador do conceito de coerência emocional e do conceito de salutogênese. A preocupação contínua que devemos ter com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, procurando focar na saúde e não na doença, não no problema, redimensionando e reorientando a nossa vida sempre para manter o padrão de qualidade, o padrão de desenvolvimento pessoal em todos os aspectos e dimensões da vida. Hoje iremos conversar sobre espiritualidade, ansiedade, e até que ponto a espiritualidade pode estar contribuindo no controle da ansiedade, no controle da própria vida, no equilíbrio pessoal e emocional. Vamos estar trazendo aqui alguns artigos da psicanálise, artigos aí da teologia, para fundamentar a nossa conversa, a nossa fala hoje sobre esse tema, espiritualidade e ansiedade. Para você que é novo aí, aqui no nosso canal, que ainda não está inscrito, se quiser se inscrever e acompanhar a nossa programação, entre aí no Google, escreva Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires, vai aparecer aí o canal, você pode se inscrever e acompanhar a nossa programação, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Já tem vários vídeos postados aí que você pode estar aprofundando esse tema da saúde mental e da resiliência, né? Tem já muitos assuntos disponíveis. Desde o dia 13 de março desse ano nós temos conteúdo aí no canal disponível para o aprimoramento, para uma melhor formação no que se refere à saúde mental. Gostaria, neste início de programa, trazer o Evangelho de hoje, que nos convida a refletir sobre o reino de Deus. É o Evangelho de Lucas 13, 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: o que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna uma grande árvore e as aves do céu fazem seus ninhos nos seus ramos. Jesus dizia ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de Lucas, né, 2 parábolas nesse pequeno texto que fazem referência ao reino de Deus. O reino de Deus é esse estado de graça, esse estado de bem-estar, esse estado de harmonia interior, de unidade com o Pai, né? Então, o reino de Deus
é uma construção, né, real e também metafísica, espiritual. O reino de Deus já começa aqui e se estende até a eternidade, né? Quando a partir das nossas relações sociais criamos um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, de tranquilidade, serenidade, já estamos trabalhando para a construção desse reino de Deus. Esse reino de Deus, essa experiência do bem-estar na nossa vida e em nossa volta, né? E o reino de Deus se conclui, né, com este estado de plena graça, né, que é após a superação da realidade temporal, onde desejamos e acreditamos um dia estar com o Senhor, né? Então, o reino de Deus é essa construção, né? Esse estado de graça, esse estado de vida plena, esse estado de harmonia, que todos nós somos convidados a dar a nossa contribuição, né? Dar a nossa contribuição nesse sentido. E nós percebemos, a partir do Evangelho de hoje, a primeira comparação que é feita em relação ao reino de Deus é que ele é comparado a uma pequena semente, né? Uma semente que o jardineiro joga no seu jardim, né? Uma pequena semente de mostarda que cresce de uma forma espantosa, parece que já é próprio dela mesma, já está na sua própria essência, o próprio desenvolvimento, né? Então o jardineiro, a participação dele é muito pouca nesse sentido, porque a própria semente ela já tem em sua potência o seu próprio desenvolvimento, mas precisa da participação, do envolvimento da pessoa que coloca a semente no jardim, na terra, e a terra que vai favorecer também o desenvolvimento e o crescimento dessa semente, que uma força misteriosa a envolve e faz ser o que ela tem que ser, o desenvolvimento da sua essência. Assim também a nossa vida, nós participamos da vida uns dos outros, interferimos na vida uns dos outros, e essa interferência é importante que se diga que ela seja uma interferência no sentido de ajudar, no sentido de desenvolver a outra pessoa a desenvolver a sua própria potencialidade. Aristóteles falava de um termo chamado entelequia. Entelequia é aquilo que está no interior de cada coisa, no interior de cada ser, que tem como propósito fazer com que a coisa seja ela mesma, que ela desenvolva a sua potência ao extremo, né? Desenvolvimento máximo. Assim também cada ser humano, cada pessoa é convidada pela força da sua interioridade, pela força de Deus, a desenvolver-se todos os dias, né? Desenvolver as suas competências, desenvolver as suas habilidades. Por isso é importante a pessoa não cair numa rotina em que ela vai paralisando a sua capacidade mental, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de sentir e de se emocionar. Diante de tantas situações, há uma tendência muito grande da pessoa ficar indiferente, né, a certas situações sociais, a certos problemas. A pessoa vai criando uma indiferença interior, vai perdendo a capacidade de humanizar-se, de sentir compaixão, né, com certas situações, né? E a frieza vai tomando conta, às vezes, da nossa interioridade. Outro aspecto importante, né, que temos que levar em consideração é o aspecto do nosso pensar, né? Estar preocupado com a nossa leitura, né, com o nosso raciocínio, né? Estar desenvolvendo atividades que favoreçam a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de pensar. Às vezes pensamos pouco, nós agimos
mas por conta da força do hábito, de comportamentos, de ações que vamos internalizando, que vão criando um certo padrão em nossa vida. Quando paramos, quando refletimos sobre as nossas próprias ações, nós temos a capacidade de refazer certos percursos mentais na nossa mente e assim reconstruir a nossa própria vida, né? Encontrar novas ideias, desenvolver novos sentimentos. Isso é muito necessário, né? Faz parte do desenvolvimento da nossa vida, porque a nossa ação, né? O nosso direcionar, né? O nosso caminhar é em relação àquilo que é valoroso, aquilo que é importante em nossa vida ou não. Quando a pessoa tem um bom padrão de comportamento, hábitos bons internalizados, ela cria na sua interioridade uma predisposição para procurar as coisas boas, né, os valores, né, fazer ações que tragam satisfações na sua própria vida, né, na sua interioridade. Quando a pessoa tem um desvio, né, de conduta e aprendeu a internalizar padrões comportamentais, certas vivências traumáticas, contravalores, então a pessoa se deixa com facilidade nortear-se por esses padrões de comportamento que tem certos desvios. Então é preciso uma força, uma capacidade de perceber tais situações e procurar mudar. E esta mudança às vezes não acontece só com ajuda própria, né? Com a própria pessoa não consegue, precisa ajuda de um profissional, de um terapeuta, de alguém que ajuda a própria pessoa a estar refletindo sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias ações, para que possa reencontrar o eixo, né, central da sua vida, para que possa encontrar o equilíbrio e se encantar com aquilo que é valor, né, e não com aquilo que é desvalor, né, ou contravalor, né. Então é muito importante, né, você que está aí nos acompanhando, né, que está chegando agora, você que está de viagem aí no automóvel, na sua residência, ou que está aí no seu ambiente comercial, na zona rural da cidade de Balsa, das cidades circunvizinhas, das cidades onde chega as ondas da Rádio Boa Notícia FM, a nossa saudação. Aqui Padre Aires, estamos conversando sobre saúde mental e resiliência, fazendo esta pequena introdução para entrar no nosso tema hoje, espiritualidade e ansiedade, né? A ansiedade é um tema hoje bastante presente, né? Hora por outra estamos trazendo esse tema porque muitas pessoas pedem que a gente converse, que a gente dialogue um pouco sobre esse tema da ansiedade, né? A ansiedade em nossa vida e como a ansiedade tem prejudicado de uma certa forma muitas pessoas no conduzir da sua vida, das suas ações, por conta da má gerência da sua própria vida, das suas próprias ações. Então nós vamos estar aqui conversando sobre esse tema importante, saúde mental, resiliência, e também ansiedade e espiritualidade, né? A espiritualidade. E tem um artigo interessante sobre a espiritualidade que nós vamos estar trazendo aqui, e sobre a ansiedade de um modo geral, né? Então a gente percebe que há alguns sintomas, né, que às vezes podem sinalizar que a pessoa esteja ansiosa. A ansiedade faz parte da vida, mas o descontrole, né, já começa a prejudicar a nossa própria ação, a nossa própria vida, o nosso próprio
dirigir e conduzir-se. Os sintomas mais comuns, né, da ansiedade, os sintomas físicos, são o aumento dos batimentos cardíacos, né? As pessoas que descrevem ansiedade falam de uma aceleração dos batimentos cardíacos, às vezes falam de dor no peito, né? Um aperto por dentro, a respiração, né? Que fica um pouco ofegante ou falta de ar, enfim, tremores nas mãos, pernas, pálpebras e outras partes do corpo, né? Tensão muscular, perturbações do sono, irritabilidade e suor excessivo. Essas são as características padrão, né, que a literatura coloca como sinais, né, sintomas da pessoa com ansiedade. Agora, é importante também que a gente tenha a capacidade de refletir sobre a nossa própria ação, sobre a nossa própria vida, e não fazer um diagnóstico de ansiedade rapidamente, né? Ou achar que qualquer coisa, qualquer situações que o corpo manifesta é sintoma de ansiedade. Primeiro, nós temos que perceber que estamos num contexto, né, social, né, um contexto familiar que tem as suas preocupações, tem as suas tensões, e o corpo responde, né, aquilo que a mente absorve, internaliza dessas interações, sejam elas positivas ou negativas, né, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Então a pessoa vai internalizando uma série de questões na sua vida, né, de tensões e preocupações, que às vezes não se libera ou não se liberta dessas tensões com muita facilidade. Então a pessoa vai acumulando na sua interioridade, na sua vida, esses problemas, essas tensões, que depois podem sinalizar nesses sintomas físicos que acabamos de mencionar. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa vai estar com ansiedade. Então precisa ter muita cautela nesse sentido. Outro aspecto, né, que é importante a gente levar em consideração no que refere à respiração, né, o ofegante, a falta de ar, por exemplo, tem que ver, né, como é que está a capacidade pulmonar da pessoa, né, se a pessoa tem uma atividade física regular, né, se os seus pulmões, os seus órgãos estão funcionando bem, tudo bem. Então dificilmente ela vai manifestar, a não ser que sejam outros problemas, né, essa respiração ofegante, essa falta de ar, né. Então, mas muitas pessoas hoje vivem num sedentarismo muito grande, não tem a prática de atividade, né, não se movimenta, e pode acontecer às vezes, né, uma gripe ou mesmo sequelas do próprio Covid-19, que a pessoa então teve a sua capacidade de respirar reduzida por conta do vírus, né, e que precisa se restabelecer, precisa de um tempo, precisa de atividade, né? Você precisa fazer uma certa interferência, seja ela medicamentosa ou interferência no que se refere à atividade, né? Exercícios que você tem que fazer, bebidas, né, que você tem que estar tomando, chás, enfim, interferir de alguma forma para que você restaure a capacidade física pulmonar. Depois vem a capacidade respiratória, né, treinar a respiração, né. A gente percebe que as pessoas que treinam cantam, né, nos corais, né, profissionais, as pessoas da música, treinam muito a respiração, a capacidade de usar o ar, enfim, isso ajuda muito, né? Mas independentemente de ser profissionais da música ou não, é importante que a gente saiba respirar, né? Use a nossa boca, use o nosso nariz para respirar de forma
ordenada, de forma correta, né? Tem muitas pessoas que não conseguem respirar direito, né? E aí tem, já com uma pequena gripe, um resfriado, aí já tem uma interferência, né, na falta de ar, numa respiração ofegante. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa está sofrendo de ansiedade, né? Só quero chamar a atenção para a análise, né? A autoanálise, que é importante que cada um faça a sua autoinvestigação, as suas observações, e não chegue muito rápido a um diagnóstico que pode ser falso, né, sobre a sua vida, sobre a sua situação. Por outro lado, nós estamos na linha do Equador, né? Então aí alguns graus abaixo da linha do Equador, onde o clima é quente, né? O clima não tem a sua estabilidade já no que se refere à temperatura, mas tem as suas oscilações, né? Tem as suas oscilações, e estas oscilações climáticas, a mudança de tempo, né? Então isso interfere também na nossa capacidade de respirar, no nosso bem-estar, né? Dependendo da umidade do ar, dependendo como o nosso corpo está em relação à situação climática, nós vamos ter uma resposta também na forma de respirar, do nosso sistema respiratório, como é que ele vai se adaptar nesse contexto quente, às vezes desagradável, abafado, onde a pessoa está. Então não favorece, às vezes, uma boa respiração, uma tranquilidade, né? Isso causa um mal-estar interior e tem consequências também na capacidade respiratória. Então é importante estar atento, né? Vigilante, e para não fazer um diagnóstico muito precipitado de ansiedade, ou já passar logo para ansiolíticos como alternativa para curar da ansiedade. Então é importante que dentro do processo de observação pessoal, a pessoa reveja algumas coisas na sua vida, reveja a sua alimentação, reveja os seus hábitos de bem-estar, de qualidade de vida, aquilo que você está comendo, aquilo que você está bebendo, a sua atividade física, como é que está, os horários. Então é importante que a pessoa tenha esta preocupação e comece assim a verificar com mais tranquilidade em relação à sua vida. E esses aspectos todos que nós estamos falando aqui, referente à ansiedade, esta preocupação que a pessoa deve ter na sua vida, é uma preocupação que está dentro da resiliência. A resiliência como essa capacidade interior, né, de se refazer, ressignificar a própria vida, estar vigilante às próprias ações e ver o que pode ser feito nesse sentido para que a pessoa melhore a sua qualidade de vida. Então tem um artigo, né, um artigo aqui sobre a ansiedade, né, da Florência Cavalcante de Souza Ferreira, né? Ela publicou esse artigo e fez uma análise muito interessante a partir da psicanálise do transtorno de ansiedade na perspectiva aí da psicanálise, né? Esta forma terapêutica, esta ciência de análise comportamental, né? O artigo dela está publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, né? Aí que está aí em dezembro de 2020. Então ela, no artigo dela, né, ela fala sobre o transtorno de ansiedade, né? De acordo com a psicanálise, ela faz uma caracterização dos distúrbios do transtorno de ansiedade, né, os fatores desencadeantes do transtorno de ansiedade e os mecanismos de defesa, né?
e no final ela faz as suas considerações. Então vamos estar pontuando aqui alguns aspectos, né, desse artigo, né, e justamente com esta perspectiva, né, de estar aprofundando melhor a nossa vida, aprofundando melhor o nosso conhecimento acerca da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso cuidado pessoal que temos que ter. Então, a autora é pós-graduada em planejamento educacional e graduada em pedagogia, né? Graduada em pedagogia, a dona Florência Cavalcante de Souza Ferreira. E no resumo do artigo ela diz o seguinte, eu vou ler aqui literalmente o que ela resumiu a partir do seu artigo publicado. Ela diz, a presente pesquisa traz uma discussão a respeito do transtorno de ansiedade a partir da perspectiva da psicanálise, tendo como objetivo geral compreender os fatores e as consequências da ansiedade na saúde do paciente. A metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa foi a análise bibliográfica de abordagem qualitativa. A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir da pergunta norteadora: qual a perspectiva da psicanálise a respeito da ansiedade? Então esta foi a pergunta que ela se fez para desenvolver o seu artigo. Para a realização da coleta de dados, foram realizados diversos instrumentos, como, por exemplo, os livros, capítulos de livros, artigos científicos e publicações em sites especializados no assunto. Por fim, foi feita a leitura, análise, a discussão e redação final do texto, utilizando as informações disponíveis. Este estudo, aí vem aqui já a observação dela, o resultado. Este estudo evidenciou que, segundo a psicanálise, a ansiedade tem uma relação direta com a expectativa e a necessidade de pertencimento de algo que atua como gatilho para acionar os sintomas. O estudo concluiu que os sintomas da ansiedade não são um desfecho do processo intrapsíquico, mas uma decorrência do esforço do sujeito de evitar situações conflitantes que geram problemas. Esta conclusão é interessante, né? Essa observação dela aqui no final. Eu vou ler de novo, né, para que você, caro ouvinte, possa refletir sobre o resultado, né, desta cientista, desta pesquisadora que publicou esse artigo, né, fez uma pesquisa bem interessante, que a gente vai estar pontuando aqui alguns pontos, e ela disse o seguinte, né, o estudo evidenciou que, segundo a psicanálise, a ansiedade tem como gatilho, ansiedade tem como relação, direta com a expectativa e a necessidade de pertencimento de algo que atua como gatilhos para acionar os sintomas, né? Quer dizer, então a pessoa ansiosa, ela tem a necessidade do pertencimento, que por sua vez ela vai funcionar como um gatilho, não como causa, mas como um gatilho, né, para despertar tal sensação. Ela continua: o estudo conclui que os sintomas da ansiedade não são um desfecho do processo intrapsíquico, né, mas uma decorrência do esforço do sujeito de evitar situações conflitantes que geram problemas. Essa é uma observação interessante. Então, né, de acordo com a análise, a partir da psicanálise, a autora do artigo coloca que a ansiedade não é um desfecho de um processo intrapsíquico, né, mas uma decorrência do sujeito,
né, de evitar situações conflitantes. Às vezes a pessoa não parte para o conflito, né, não desabafa, não fala o que gostaria de falar, não tem aquela oportunidade de esvaziar as suas tensões. Essa já é uma reflexão minha, né, a respeito de certas situações. Então ela vai acumulando, e esses problemas depois podem gerar situações mais conflitantes, né? E na introdução do artigo dela, ela diz o seguinte: a ansiedade pode ser definida como um quadro patológico que provoca no paciente uma preocupação exagerada sobre situações do cotidiano que podem se transformar em gatilho de disparos para sintomas de embaraço que prejudicam a interação social e o desempenho em público, né? Aí, né, ela faz essa observação interessante. Aí ela traz aqui uma reflexão, segundo Castillo, né? Castillo com 2 L, né? Tanto medo quanto a ansiedade passam a ser consideradas como sintomas, né, patológicos a partir do momento em que se tornam exagerados e desproporcional em relação ao estímulo. Geralmente, essas reações se desenvolvem em pessoas com disposição neurobiológica herdada, né? Então, percebemos que aqui, a partir deste autor que ela faz referência, o Castillo, que a ansiedade também tem a sua carga genética, né? É um pouco da herança, um pouco do padrão familiar que está associado, né? Tem uns aspectos sociais, claro, que se a pessoa, né, não tem uma vida tranquila, uma vida estável, pode estar despertando, funcionando como um gatilho aí para que aflore certas sensações na vida da pessoa, que ela vai perdendo o controle, né, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria ação. Então, você que sente esses sintomas ou que acha que tem esse sintoma, que não fez ainda nenhum diagnóstico nesse sentido, um diagnóstico sério, procure rever a sua vida, as suas ações dentro do autoconhecimento pessoal. Procure aprofundar o seu conhecimento na sua história de vida, na sua história familiar. Veja as suas situações de conflitos internos e externos e veja a melhor forma de gerenciar esses conflitos na sua vida com tranquilidade e paz, para que você não perca o controle das suas próprias ações e venha sentir tais sentimentos, né, na sua vida elencados aqui, que podem sinalizar a ansiedade, né? Então, tenha cuidado nesse sentido. Aí ela diz ainda na sua introdução, abre aspas, o sujeito com ansiedade passa a ter preocupações com diversas situações e pensamentos negativos que se apresentam de maneira exacerbada. Alguns sintomas surgem com frequência nos pacientes com ansiedade, como por exemplo, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, falta de ar, sensação de perigo, aumento ou queda de pressão arterial, mal-estar, entre outros, né? Aquilo que colocamos ali um pouco no início, né? Esses sinais ou sintomas podem estar relacionados à ansiedade ou não, né? Então, tenha cuidado para não fazer um diagnóstico errado da sua vida e estar, digamos, combatendo um problema, sendo que o problema é outro, né? O problema é outro. E ela cita de novo Castillo, aí publicado no ano 2000, né? Ela diz o seguinte, né? Abre aspas, as pessoas com ansiedade apresentam medo com excesso, dificuldade de relaxar e geralmente são preocupadas com o julgamento de terceiros em relação ao seu desempenho pessoal.
necessitando de estímulo para renovar a autoconfiança, né? Então, essa referência aqui de Castilho é muito interessante, a partir desta observação, a partir da análise, da psicanálise. Então, a ansiedade está relacionada também com esta falta de aceitação social, né? Com a autoconfiança, né? Esta necessidade da aceitação, né? Da interação, né? Então, do desempenho pessoal. Então, é importante que a pessoa reveja isso na sua vida, né? Trabalhe a sua autoconfiança, a sua interação pessoal, para que possa, da melhor forma possível, gerenciar a sua vida, né? Gerenciar a sua vida. E com tranquilidade e paz, evitando, né? Certas questões da vida interior, né? E nós falamos aqui até esse momento um pouquinho sobre ansiedade a partir desse artigo. Agora vamos trazer aqui, né, um outro artigo, né, falando um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Hoje nós estamos conversando sobre ansiedade, espiritualidade e vendo como esses temas se relacionam, né? Se relacionam em nossa vida. Um artigo interessante, né, publicado, né, aí na revista Pistis, né, Praxis Teológica, né? Então, aí de 2011, né? 2011 tem um artigo intitulado Sofrimento Espiritual, Busca de Sentido e Espiritualidade, né? Esse artigo foi publicado pela Annette Rose, né? Rose. Ela é doutora em teologia, né? Pela Escola Superior de Teologia, fez suas pesquisas sobre a dimensão terapêutica da religião e professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Então, esse artigo aí da professora, né, Annette Rose, né, que traz uma reflexão muito interessante, uma pesquisa muito interessante sobre sofrimento espiritual e busca de sentido e espiritualidade, né? No resumo do seu artigo, ela diz o seguinte: o presente texto faz uma análise da situação espiritual de nossa época, trata da angústia, da falta de sentido e do adoecimento espiritual como manifestações típicas do sofrimento da nossa era e desta sociedade. O sofrimento espiritual da humanidade compõe o quadro de sintomas que denotam a alienação do ser humano, uma ansiedade espiritual profunda, a negação da dimensão espiritual e, por outro lado, uma busca de sentido e de espiritualidade autêntica. A busca pelo conhecimento desse sofrimento e a busca por um sentido e por uma experiência espiritual é uma tarefa da qual a ciência ainda deverá se ocupar longamente, e é o campo de tangência desse texto. Um diálogo mais efetivo entre psicologia, teologia e filosofia e outras ciências é fundamental para a compreensão mais consistente da existência humana. Os autores de referências são Viktor Frankl, Paul Tillich e Jacob Levi Moreno, né? Então ela se fundamenta nesses teóricos aí para desenvolver o seu artigo, né? Seu artigo que é muito interessante. Aconselho aí quem tiver mais tempo, né, a ler o artigo na íntegra, né? O título: Sofrimento Espiritual, Busca
de sentido e espiritualidade, né? Você vai encontrar aí um texto em PDF, né, publicado aí pela revista Pistis Praxis, né? Então você pode estar aí aprofundando. E como não temos muito tempo para conversar muito sobre esse artigo da professora, nós vamos aqui para as considerações finais, que ela vai dizer o seguinte: a angústia e a frustração da humanidade, consequentemente busca de um valor, um sentido supremo para a vida, são as grandes questões latentes que querem vir à tona e que se manifestam neste auge ou abismo de um sofrimento que afeta a massa humana neste momento da história. A falta de sentido e a angústia espiritual são sofrimentos de uma humanidade que vive um estado de profunda alienação em relação à sua condição de criatura vinculada ao ser e ao cosmos. Essa condição de criatura vinculada foi longamente negada e reprimida, e a angústia espiritual é a angústia pela realização da totalidade, pela sua capacidade de criatura criativa. Trata-se também de uma reabilitação da dimensão espiritual tão longamente negligenciada pela ciência de caráter positivista. Por esta razão, é fundamental o aporte de autores com os quais aqui tratados, que ultrapassam a divisa do preconceito das ditas ciências naturais com as ciências do espírito. Então, essa é a consideração final, né, da professora, né? E nós percebemos que, de fato, né, a ciência positivista ali do século XIX, com Augusto Comte, Émile Durkheim e tantos outros, veio colocando uma forma de compreensão científica, né, muito fechada às ciências naturais, né? A reflexão desde os primórdios do pensamento, né, da separação de filosofia da mitologia, ou de reinterpretação dos símbolos, dos arquétipos que organizam a nossa vida, vem se desenvolvendo. Chega na idade moderna, já com uma visão já bastante diferenciada e separando, né, certas áreas de conhecimento, e priorizando umas, negando outras. Então essa interação e a complementação, a interdisciplinariedade, ela é essencial na nossa vida. O ser humano não é só natureza, ela é espírito, é alma, é movimento, né? É um ser que significa a sua própria vida, a sua própria ação, que precisa do valor, dar um sentido, né, e descobrir o sentido das coisas, né? Essa capacidade de valorar, essa capacidade de significar, passa também pela dimensão espiritual, né? O cuidado pelo espírito, o cuidado pela alma. Então, aprofunde um pouco esse tema aí e veja como a ansiedade e a espiritualidade, né, pode se relacionar, né? Ou até que ponto a ansiedade também pode estar desvinculada da espiritualidade, do cuidado com o espírito, do cuidado com a alma humana. Reveja a sua espiritualidade, reveja a sua religiosidade, a sua conexão, né, com o cosmos, a sua conexão com as pessoas e a sua conexão com Deus. Desejo a todos, né, uma noite abençoada, um dia abençoado. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal Saúde Mental e Resiliência Padre Aires. Dê o seu like, dê a sua
faça a sua observação, deixe a sua mensagem e passe a seguir aí a nossa programação. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.